News 19 horas está de volta. Você sabe que ao longo da programação nós temos acompanhado o voto, então, do ministro Fux, que é, nesse momento, pertencente à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde nós temos o julgamento envolvendo o ex-presidente Bolsonaro e também pessoas ligadas a ele durante a sua gestão. Como eu te falei, temos militares de alta patente e também civis. O que nós acompanhamos durante todo esse dia, a gente precisa começar a resumir, porque são muitos pontos. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de mais de 10 horas de julgamento. Em relação ao que foi dito, ali por volta das 7 horas da noite, quando a gente já conseguia ter uma ideia do que poderia acontecer em relação ao ex-presidente Bolsonaro e aquilo que foi dito pelo ministro Fux, já disse para você também, antes de irmos para o intervalo, que ele foi absolvido pelo ministro Fux das 5 acusações que nós tínhamos nesse momento. Nós temos abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, organização criminosa e 2 danos envolvendo o patrimônio tombado e também envolvendo aquelas ações que aconteceram no dia 8 de janeiro em Brasília. É bom a gente trazer aquilo que foi levantado pelo ministro Fux até esse momento. Algo que foi debatido e também demonstrado ontem pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Flávio Dino, nós temos pontos e tópicos que muito antes do início desse julgamento que é histórico, já eram levantados e também citados. Algo que podemos aqui já decifrar e conseguimos ver na fala de Fux é justamente a minuta do golpe. Essa minuta foi apresentada tanto pela Procuradoria-Geral da República e através da investigação feita pela Polícia Federal, um documento onde ele foi impresso e também localizados, inclusive em pontos diferentes. Já falávamos aqui da sede do PL, partido então do ex-presidente Bolsonaro, em muitos outros momentos com a participação e também a atuação de Mauro Cid e também do ex-ministro Anderson Torres. O que foi dito nesse momento por Fux é que Bolsonaro não teve ciência desse documento e que a Procuradoria-Geral da República não conseguiu colocar nos autos desse processo algo que fizesse uma ligação direta e que o ex-presidente Bolsonaro teria em qualquer momento cogitado a essa assinatura. Deve lembrar, puxando na memória, ele dizendo no seu voto que naquele instante não havia qualquer tipo de vínculo, inclusive por Mauro Cid dizendo que não tinha detalhes de que o presidente faria essa assinatura desse documento. Nós temos também algo que ele vai trazendo, que é um diálogo com Mário Fernandes. Ele que permanece preso, também um militar, onde Fux vai dizendo que vai ficando muito claro a intenção do ex-presidente Bolsonaro de não participação ativa nesse crime de abolição violenta do Estado de Direito e também golpe de Estado, onde Mário Fernandes acaba perguntando ao presidente durante um certo tempo e também durante as mensagens que eram trocadas, porque a demora para agir. O que, na visão de Fux, configura muito bem esse movimento de que não há atuação, então, do ex-presidente Bolsonaro nessa tipificação dos 2 crimes. Ele continua também olhando para as verificações em relação, ele vai e volta em momentos diferentes, porque nós temos as reuniões que foram acontecendo no final de 2022 até a chegada de 2023. Eu digo esse movimento de ida e volta em relação às minutas, porque ela vai aparecendo em pontos diferentes. Mais uma vez, em relação ao ato da documento que foi impresso, de acordo com o Fux, depois de uma impressão muito específica envolvendo também a equipe de Mário Fernandes, teria sido verificada uma reunião que foi ventilada entre o militar Mário Fernandes indo até o Palácio da Alvorada, residência então do presidente Bolsonaro, para tratar desse caso. Fux vai olhando e, de acordo com o detalhamento feito por ele durante a análise desse processo apresentado pelo relator, que havia inclusive uma incongruência em relação a esse documento na sua totalidade, as cópias que foram impressas e que essa visita, no dia que foi apontada pela investigação, não registrava o nome, então, de Mário Fernandes nesse quadro, naquele, digamos que um caderno de visitas em relação ao Palácio da Alvorada, e que não faria sentido, e que era um ponto que não achava-se uma solução nessa investigação que temos, pelo menos, realizada até agora, feita pela Polícia Federal e também no relatório final da Procuradoria-Geral da República. Ele vai apontando também que o réu não tinha, e o réu, nesse caso, estamos olhando só para o ex-presidente Bolsonaro, qualquer tipo de ação para desmembrar aqueles acampamentos que nós vimos acontecendo e ganhando cada vez mais musculatura depois do resultado, então, do segundo turno. A gente lembra que isso começa, inclusive, e continua até o mês de janeiro. Disse que já o ex-presidente, naquele momento, não tendo qualquer escopo de atuação, não seria
da sua responsabilidade, agir para aquele desmembramento e também a retirada dessas pessoas da porta dos quartéis naquele momento, para que isso acontecesse. Ele vai olhando para esses outros momentos e também olha para algo que a gente conseguiu ver durante a tarde, uma análise em relação ao dia 8 de janeiro, dizendo que os réus analisados por ele, até aqui nesse caso pelo Fux, nós já tivemos Garnier, que assim como Bolsonaro, o almirante foi absolvido de todos os crimes, Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens, foi também só nesse momento recebendo a condenação por uma abolição violenta do Estado de Direito, que ali eles não tiveram um ato de fazer com que aquele atentado à Praça dos Três Poderes, ele fosse feito justamente e ganhasse cada vez mais força. Que no momento em que aquilo que nós vimos e te mostramos aqui, envolvendo os três principais poderes sendo atacados, os prédios sendo depredados, a força que cada militar e que cada ente que atuou durante a gestão Bolsonaro já não tinha qualquer tipo de movimento que pudesse ser feito por eles para evitar aquilo que foi realizado.